de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro, hoje aqui conosco mais uma vez Alexandre Almeida e na técnica o Jefferson. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André. Votos de muita paz a todos. Amigos ouvintes e internautas, na semana passada nós falávamos aqui comentando o capítulo 15 da obra A Gênese. Nós falávamos aqui no item 21, né, Alexandre, da cura do paralítico da piscina, Poço de Betsaida, e nós falávamos justamente dos sábados e das piscinas mentais que existiam. Os sábados são aqueles requisitos e aquelas condições em que os dirigentes das casas, dos templos religiosos, criam ali alguns obstáculos e alguns fatores de dificuldade para que o trabalho seja realizado. E colocamos também as piscinas mentais, né? As piscinas mentais nossas. E por que a gente fez essa analogia? Porque sábado não podia ter cura e os hebreus lá, os judeus, questionam isso a pessoa que foi curada. E também o paralítico, o doente, ele estava esperando uma condição que era a piscina se encher para que ele desse o primeiro mergulho. Ele nunca conseguia ser o primeiro a mergulhar no momento que a piscina movimentava as águas, que as águas da piscina eram movimentadas supostamente por Deus, porque ele tinha as limitações físicas dele e não conseguia chegar, né? Então você vê que questão interessante. Então, muitas vezes, nós criamos as nossas piscinas mentais, ou seja, eu só vou conseguir a cura por uma prática, um ritual, um pacto, um talismã, alguma coisa assim, ou seleciono um médium, ou condiciono a situação, ou um determinado local do templo, que eu sei que ali é mais poderoso, é mais intenso, ou aquele médium, aquele magnetizador que tem um poder maior do que os demais. E também tem aquelas condições, né? Você até falou, não pode cruzar a perna, tem que vir de branco, tem que vir de cinza. Enfim, condições que as pessoas condicionam para a cura. Lembrando sempre, né, Alexandre, que uma coisa é você seguir uma organização e uma disciplina dos templos religiosos. E aí você vai estabelecer ali condições e critérios, né? Vai sistematizar ali aquela rotina para que não fique desorganizado. Uma coisa é você organizar. E nós também, a outra é a nossa fé, né? Então eu sempre digo, se isso fortalece a tua fé, como é que você consegue? Você não precisa disso, mas a tua crença está baseada nisso, então aí você tem que avaliar. Então, sem isso você não vai conseguir, então você continua aí na sua condição. Porque você via que o paralítico, a fé dele estava em ser o primeiro a mergulhar no momento que a água se agitasse, que era o ritual, era o que eles estavam ali. Então a cura dele estava condicionada àquilo. Não estava condicionado a Deus, a necessidade que ele tinha, que a prova dele já tinha se encerrado. Então ele ficou 38 anos. Talvez, se ele tivesse mudado o pensamento dele antes, talvez ele já tivesse curado há mais tempo, né? Bem observado. E a mensagem também traz a essência de que a providência divina não faz restrição. E os atos de Jesus nos mostra isso. Nós temos nas casas espíritas a oportunidade de, através do estudo, compreender essas questões e qualificarmos o nosso trabalho. Ocorre que é muito natural
é peculiar à alma humana criar situações, às vezes, para valorizar. Né? Nós conseguimos, às vezes, complicar as questões, quando, na verdade, o Espiritismo ele traz a mensagem da simplicidade. A questão é ser objetiva, você praticar aquilo que precisa ser praticado, da forma como está sendo orientado, conhecer o que é essencial conhecer. Tudo aquilo que nós viermos adicionar, muito provavelmente vai nos dificultar, criar embaraço e obstáculo. Por exemplo, já vi muitos médiuns nas casas espíritas que têm imagens, ainda que através de retratos, sim, se condicionarem, por exemplo, a, antes de começar os trabalhos, ir ali e ter o seu ritual íntimo. Sim. De frente daquela imagem. Meus irmãos, não estamos aqui, por favor, condenando, ou criticando, apontando, ou qualquer coisa que o valha. Porque não temos essa autoridade. Eu, Alexandre Almeida, não tenho essa autoridade. O que nós estamos colocando, enfatizando o que é importante observarmos. Não é uma crítica, é um esclarecimento. Porque se esse irmão chega com amor, e com certeza ele vai à casa espírita por amor, para realizar uma tarefa, se ele sabe que ele não necessita, olha a expressão que estamos dizendo, que ele não necessita daquele pequeno ritual de estar de frente daquele quadro para estar em condições de atuar, isso já é um ganho. Sim. Primeiro que isso demonstra um quê de insegurança em algo, se nós usarmos o bom senso, bom, o fato de eu fazer a minha prece aqui diante da imagem tal e qual, em que isso vai agregar a minha capacidade de atuar daqui a pouco para aplicar um passe ou fazer uma leitura. Objetivamente nenhum. Eu tenho aqui me preparar para a leitura, se possível previamente, me concentrar, fazer a prece, porque se por alguma razão aquela imagem, aquele quadro não estiver na parede, não tem trabalho, onde é que está a minha fé? Então, na verdade, a nossa relação com Deus ela é íntima. Ela não precisa de piscinas, como você colocou. E quando a piscina é emocional, essa muleta psicológica, nossa, é uma dificuldade, porque nós vamos levar um bom tempo para se libertar disso. Compreendendo que a qualificação se passa por o que é, por quê, onde, como fazer, onde não fazer, né? São coisas muito mais importantes. Nós temos nas casas espíritas um espaço, ou pelo menos em tese, né, ali da livraria, da biblioteca, em que esse sim parece ser um lugar em que nós podemos, não como um ritual, mas como uma prática sempre que possível. Então vale muito mais, antes de chegar naquela imagem, ao invés de chegar numa imagem para fazer uma prece, colocar o papelzinho atrás do quadro, vai lá na biblioteca, pega uma página e faz uma leitura, para se harmonizar. Sim. Não como ritual, porque pode ser que um dia, porque senão daqui a pouco a gente está sendo sempre o mesmo livro, botando o livro no mesmo lugar. A gente tende essa predisposição. Então os costumes é algo que a humanidade produz. Eu tenho um ato aqui, se eu chegar aqui agora, toda vez que estivermos estudando, botar um copo aqui e achar que esse copo tem que estar aqui na frente, nessa posição, para ser fluidificado, se um dia de repente o copo for diferente ou estiver na outra posição, já vai haver uma interferência provocada por mim mesmo. Então é muito importante debatermos sobre isso, porque nós temos ainda um aspecto cultural de costumes a ser trabalhado, vamos colocar assim, de modo que a gente possa qualificar as nossas atividades. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra A Gênese, capítulo 15, item 21, comigo André Monteiro, também aqui conosco o Alexandre Almeida e ali na técnica o Jefferson. Kardec, ele continua aqui. Alexandre diz o seguinte, depois Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse, vês que foste curado, não peques mais no futuro, para que não te aconteça coisa pior. O homem foi ao encontro dos judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara, e por isso que os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então, Jesus lhe disse, meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo incessantemente. Está no Evangelho de João,
capítulo 5, versículos 1 a 17. Essa questão é interessante, Alexandre. A gente acabou aqui enveredando pelo caminho das atividades mediúnicas, né? Porque fala da condição da pessoa, os obstáculos que o doente cria para a cura, baseado nos rituais, né? As piscinas mentais, e os embaraços que muitas vezes os dirigentes das casas, dos templos religiosos, criam para o trabalho também, que seria a proibição do sábado. E existem questões que elas são peculiares, né? Há uma discussão muito grande no sentido, não uma discussão, uma compreensão. As pessoas defendem isso, e isso é lógico, obviamente, né? Faz parte de que tudo está no teu pensamento, correto? Mas, por exemplo, o passe a gente sabe que é pensamento, mas existe aquele gesto do passe, né? Existem aqueles movimentos. Isso não quer dizer que isso seja um ritual, mas é um movimento para fortalecer ali a fé daquela pessoa que está recebendo, e também para fortalecer, através daquele movimento, a concentração do médium. Mas isso não quer dizer que a cura não vá acontecer, que a cura aconteça por conta do movimento. Mas o movimento, ele tem a função de potencializar o pensamento, né? Que naquele momento, ali, de acordo com cada movimento, é uma sequência, né? É a retirada ali do excesso de fluidos, a de fluidos deletérios, é a fluidificação e a harmonização. Mas não é o gesto que promove isso, é o teu pensamento. Porque se você não estiver concentrado com o pensamento, aquele gesto ali, ele perde ali a sua função. Existem detalhes também, questões que nós já vimos nas casas e nos estudos. Por exemplo, eu posso beber, eu não posso beber. Eu posso ir numa festa depois do trabalho, eu não posso ir numa festa. Porque a gente baseia no seguinte, é tudo o pensamento. Então, se ali naquele momento eu estou concentrado, teoricamente, depois que acabou aquele trabalho, eu posso, de alguma forma, eu estou, assim, não digo liberado, né? E nem que esteja proibido. Mas o que eu posso fazer, o que eu não posso? Então, há pessoas, há companheiros em estudos que defendem que tudo parte realmente do seu pensamento. Você pode estar numa festa, mas você não pode estar compactuando com algum desregramento que esteja ocorrendo ali. Você pode beber a sua bebida alcoólica socialmente, outros colocam que o ideal é que se evite. Aí tem a questão do trabalho, das casas que fecham no carnaval também. Ou seja, questões que são colocadas, obstáculos alimentares, mas até que ponto eu devo criar algumas barreiras? Eu já vi um companheiro uma vez que ele colocou no estudo, e ele ainda, né, que ele continua encarnado. Ele citou um exemplo de um aluno num curso, né, de passe, que perguntou se depois do trabalho, depois do trabalho, ele podia ir num aniversário, numa comemoração, numa boate, alguma coisa assim. E aí o instrutor recomendou que ele não fosse. Até que ponto isso é um exagero? Até que ponto isso não é um exagero? Até que ponto, né, nós estamos ali, digamos assim, imunes aos fluidos daqueles ambientes que nós estamos inseridos? Bom, vamos começar aqui pelo passe, que foi a sua abordagem inicial. Primeiro, entendo que a questão que envolve o gesto do passe, muitas das vezes, ela é até instintiva. A questão é observar ou ficar vigilante, porque em todo fenômeno, o encarnado ele tem a responsabilidade de controle. Então, existem companheiros, porque não existe uma criatura igual a outra. E num trabalho mediúnico, num trabalho que envolve fenômeno, nós, naturalmente, vamos exteriorizar as nossas peculiaridades. Sim. Então, existem companheiros que aplicam passe apenas impondo as mãos, nenhum problema. O importante é saber que basta impor as mãos. A prece, a vontade de curar,
aquilo que nós aprendemos no curso de passe. Entretanto, é natural que quando estamos trabalhando com uma corrente de fluidos, por nós, naquele momento, no caso o médium passista, está passando uma corrente de fluido além da que ele comporta, do fluido vital dele. Então é muito natural o gesto, às vezes instintivamente, porque qualquer fenômeno mediúnico, às vezes a pessoa vai sentir um efeito físico. Né? Às vezes a gente vê pessoas assim, às vezes eu me arrepio, o outro sente um calafrio. Isso são reações físicas, peculiares a cada um, que pode coincidir com um, não coincidir com o outro. Então, com relação ao gestual, é apenas observar, evitar gestos bruscos, tocar ali na pessoa. Isso tudo a gente aprende com a chamada técnica, evitando os excessos. Porque se o médium não tiver essa informação, esse conhecimento, esse treinamento, ele pode instintivamente dar margem a esse gesto, ele vai se acentuando, de repente ele está gesticulando de tal forma, estalando os dedos, ou seja, fazendo coisas que são desnecessárias, como você colocou muito bem, para aquilo que se propõe. Então, na verdade, o bom senso, ele tem que estar ali servindo de base para tudo isso. Nós vamos encontrar a questão que você colocou do comportamento. Olha, André Luiz, ele coloca, aliás, Kardec, né, o Espiritismo coloca isso, mas André Luiz, nas suas obras, ele aborda em vários episódios essa questão. Nós sabemos que a vigilância ela é importante, ou por que não dizer, ela é necessária para nos possibilitar a melhor condição para exercermos a tarefa. Entretanto, como você colocou, nós temos que atentar ao bom senso das coisas. Vou num livro, me perdoe, eu agora está me falhando a memória o nome da obra, mas eu prometo depois trazer. Mas o nosso Divaldo, ele foi questionado a respeito da alimentação, por exemplo, para ilustrar o que você colocou, e eu vou tentar citar esse exemplo como raciocínio, a questão da carne. E aí o Divaldo coloca o seguinte, olha, para aqueles que por razões tais e quais já não fazem mais uso da carne, ótimo. Ótimo. Agora vale muito mais o médium, que às vezes está no ambiente de trabalho, e levou o seu bife na marmita, e se alimentar bem para ir para o trabalho à noite, do que ele se preocupar com comer carne. Caramba, comi carne, e agora? E ele cita um exemplo. Essa é uma questão que está muito mais relacionada à questão anímica do que de moral. Sim. Vamos ressaltar isso. E ele dá um exemplo. Hitler era vegetariano, e Chico Xavier adorava bife com batata frita. Então, se nós tivermos o conhecimento e o bom senso, nós vamos entender o seguinte, bom, eu tenho que ir para a casa espírita trabalhar hoje. Se eu puder me preservar, ótimo, estou me preparando. Importante eu saber que aquilo é importante. A leitura, vamos reservar, porque se eu for para um ambiente tal e qual, e sair desse ambiente para casa, eu vou estar numa condição desfavorável e vou dar mais trabalho aos espíritos a me colocar na condição mínima ideal para trabalhar. Agora, se por alguma razão eu tenho que sair do trabalho, eu tenho um compromisso tal e qual, ou eu tenho um compromisso social, seja antes ou após, é ter a vigilância necessária, eu não posso ter excesso. Olha, observe que nós estamos aqui falando de equilíbrio. A vida tudo é equilíbrio. O universo é harmonia. Agora, se nós criarmos piscinas, como você coloca, e sábados Sim. ao extremo, nós não teremos trabalhadores na casa espírita, porque nós de quando em quando vamos nos deparar ou com a nossa vigilância ou com o outro apontando, puxa vida, você fez isso? Me lembro do nosso saudoso altivo, uma vez no Leão Denis, ele narrou que um companheiro que seria convocado para a palestra lamentou que não ia, porque tinha acontecido isso, aquilo durante a semana, e o companheiro narrou para ele, tinha brigado com a esposa, com os filhos, ele virou quando esperou o companheiro desabafar e falou assim, meu irmão, então eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que arrumar o telefone de Jesus para vir fazer a palestra no Leão Denis. Porque só Jesus vai lidar ou não vai ter esses problemas. Nós somos seres humanos. Então eu vou voltar a palavra a você em função do tempo, mas aí nós podemos aprofundar que podemos refletir acerca do exemplo que você citou do aperitivo. O André Luiz fala em Missionários da Luz do aperitivo, mostrando o seguinte, então, completando o raciocínio. É claro que nós sabemos que o álcool ele traz o seu malefício. Muitas pessoas ainda fazem uso do álcool.
E André Luiz, ele faz uma abordagem dizendo o seguinte: no mundo, no planeta Terra, a criatura fazer uso da alimentação, o uso do aperitivo. Aí ele não está fazendo apologia às pessoas beberem, mas ele está mostrando justamente o seguinte: bom, dentro desse contexto que existe no mundo, é como se diz popularmente, vamos tolerar. Entretanto, os excessos é que tem que ser vigiados. Então, para aquele companheiro que ainda faz uso do tabaco, o companheiro que por alguma razão ainda faz uso do... A questão é, eu me recordo de um companheiro na casa que uma vez chegou e falou assim: Alexandre, eu vou parar de trabalhar. Ele queria abandonar a casa espírita, o trabalho, porque ele ainda fumava. Eu falei: meu irmão, vamos raciocinar. Ele falou assim: poxa, eu falei, desculpa perguntar, mas você fuma em que proporção? Ele falou assim: eu fumo uma cartela de cigarro por dia. Eu falei: vamos tentar diminuir 1. Quando chegar no -1, a gente vai... E aí ele foi, passou o tempo e falou assim: Alexandre, parei de fumar. Eu falei: olha só, se o senhor tivesse abandonado o trabalho lá atrás, o prejuízo seria muito maior, porque provavelmente, certamente não teríamos seu recurso e muito provavelmente o senhor não teria parado de fumar. Nós fizemos apologia para ele continuar fumando? Não. Nós temos o seguinte: o trabalho no bem é prioridade, é o mais importante. Se esforça para estar em condição. Então, foi justamente essa consciência que permitiu ele: não, poxa vida, eu posso evitar tal situação, vou me esforçar. E unir-se o útil ao agradável. Então temos que ter muito cuidado. Uma vez eu fiz uma palestra e os companheiros depois contaram um fato engraçado, curioso, que ilustra o que você colocou. Que numa festa de aniversário, um companheiro convidou os companheiros da casa mais próximos para uma comemoração de aniversário infantil, e ficou todo mundo sem jeito ficou engessado na festa, sabe? Porque todo mundo se conhecia da casa espírita. Aí a hora que o primeiro se soltar, brincou um pouquinho, todo mundo se descontraiu, e aí depois todo mundo riu, dizendo assim: poxa, estava todo mundo... Não estamos aqui, repito, fazendo apologia de que nós podemos ser do mundo sem ser mundanos. Ser do mundo. Você tem uma festa de aniversário para levar o seu filho depois do trabalho. Você se prepara para o trabalho. E depois você tem a vigilância necessária para se comportar no evento social da forma como tem que ser. Me parece ser essa o razoável. É porque a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio. E é o que você falou, nós estamos vivendo no mundo, e aí o que a gente já consegue evitar, questão de fumo, de drogas lícitas ou ilícitas, aquilo que a gente já consegue evitar é ótimo, é maravilhoso, para a gente não cair justamente nesse sábado, né? Isso. Nesse sábado, porque muitas vezes o que você falou, a pessoa acaba se desvinculando, saindo do trabalho por conta aí de questões que ainda não conseguiu vencer, que ainda não conseguiu, que ainda tem a necessidade, né? Seja pelo pensamento, alguma necessidade aí que ainda tem, a orgânica, ou também aí dos compromissos, né? Então naquele dia eu não vou no trabalho porque depois eu tenho uma festa para ir, e é um compromisso que eu ou não quero deixar ou tenho que ir, enfim, e aí não vou no trabalho naquele dia. E a gente vê essas sutilezas para não nos afastar do trabalho. É óbvio que a gente não, porque a gente já puder evitar, né? A gente já consegue. A gente já coloca em prática. O que não, realmente a gente tem que relativizar aí, não tomar tudo ao pé da letra, né? Isso. Porque nós não vivemos, a gente tem que ter o cuidado de não transformar no templo de Salomão, que para você entrar no templo você tinha que estar purificado. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Não inverter. Está lá nos Levíticos, né? A purificação do sacerdote, dos levitas, enfim. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, agradecendo aqui ao Jefferson e ao Alexandre Almeida. Muito obrigado, Walter, muita paz a todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Amigo e amiga, ouvinte internauta, estamos juntos para mais uma experiência de estudo com a doutrina espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Nós estamos, como sabemos, porque estudamos juntos, estamos no segundo capítulo da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, neste capítulo no qual o nosso querido codificador, Allan Kardec, nos apresenta os espíritos felizes. É o primeiro capítulo da sua catalogação dos níveis espirituais que nós encontramos aqui, com as suas características, com as suas questões particulares, com os mecanismos da lei de Deus, da lei da encarnação, da lei de causa e efeito, acontecendo na vida de todos eles, como de resto também acontece em nossas vidas. Nós estamos, depois de já termos estudado vários espíritos felizes, nós já iniciamos as nossas propostas, as nossas reflexões a respeito do Dr. Vignal. O Dr. Vignal era um antigo membro, titular, aliás, da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou no dia 27 de março de 1863. Ele foi evocado lá na Sociedade no dia 31 de março de 1865, justamente 4 dias depois da sua desencarnação, e comunicou-se. Nós sabemos que esta é mais ou menos uma tônica, ou pelo menos está garantida, porque nós estamos vendo aqui a faculdade ou a facilidade ou a possibilidade real de os espíritos felizes se manifestarem mediunicamente logo após a desencarnação. Nós sabemos que Samson, o espírito com o qual Kardec abre este capítulo, deu uma comunicação exatamente quando seu corpo estava insepulto, estava ainda sendo velado. E outras questões, outros casos também que nós temos visto aqui com os espíritos felizes. Ele foi, portanto, evocado lá na Sociedade Espírita de Paris, o Dr. Vignal, e foi, então, dito a ele que o objetivo de ele ter sido evocado era testemunhar a simpatia da Sociedade Espírita de Paris para com ele e declarar a alegria de falar com ele, caso ele tivesse condição, pudesse, e caso ele quisesse. E ele podia e quis. Assim, com apenas esses 4 dias de desencarnado, ele foi até a Sociedade Espírita de Paris e deu essa comunicação. Na véspera do enterro, nós vamos só relembrando esses casos, porque já iniciamos esse estudo. Na véspera do enterro de seu corpo físico, naturalmente, um sonâmbulo lúcido e bom vidente foi solicitado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse. Nós aqui já estudamos o sonambulismo, que Kardec também tratou desse tema no Livro dos Espíritos, lá nas perguntas 425 até a 438. E nós vimos que o sonambulismo é um estado independente do espírito, mas mais completo do que o sonho, e assim, subsequentemente, esse estado se apresenta durante o sono, quando o espírito, então, pode provisoriamente abandonar o corpo, porque o corpo precisa do repouso, e é indispensável o repouso para o corpo físico, mas o espírito, como nós sabemos, estudando a partir da pergunta 400 aqui no Livro dos Espíritos, nós sabemos que é
a grande série de perguntas de Kardec sobre essa faculdade que tem o espírito de se afastar. Então, na véspera do enterro do corpo que servira ao espírito Dr. Vinhal, esse sonâmbulo lúcido e bom vidente foi solicitado a transportar-se para junto dele, do corpo do Dr. Vinhal, e narrar o que visse. O sonâmbulo foi e viu e disse: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. É o depoimento, uma espécie de relatório do sonâmbulo que foi, atendendo a pedidos, foi lá ver o momento em que o corpo do Dr. Vinhal estava ainda insepulto. E então, portanto, o Dr. Vinhal, nessa circunstância, nessa comunicação, 4 dias depois de desencarnado, ele disse que ele falou da sua felicidade pela lembrança e pelos testemunhos de simpatia, que lhe foi possível assistir desembaraçado à reunião dos bons amigos, e ele declara que estava impaciente por comunicar-se. E, naturalmente, porque ele estava interessado em tópicos, em assuntos graves, segundo ele, que estavam sendo tratados, ou que iam já ser tratados, na reunião da Sociedade Espírita de Paris. E ele diz que ele precisava se manifestar como um preito de gratidão. Ele disse: a gratidão exigia que eu viesse até aqui. Ele declarou que a separação do corpo foi rápida e mais do que ele podia esperar pelo seu apoucado merecimento. Nós registramos aqui a humildade do Dr. Vinhal, porque se ele tivesse tão apoucado merecimento, ele não estava na categoria dos espíritos felizes, uma categoria definida por Allan Kardec, e também não estava na condição em que se encontrava naquela ocasião, inclusive dando essa comunicação lá na Sociedade Espírita de Paris, 4 dias depois de desencarnado. Ele declara que foi muito ajudado, eficazmente auxiliado, diz ele, pelo vosso concurso, naturalmente por causa das vibrações dos companheiros lá da sociedade, e ele também declara que o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação, ou seja, quando o espírito vai se afastando, se desligando do corpo físico, e, portanto, ele disse: não preciso mais insistir nesse tópico. Ele diz que, nesse caso, havia uma espécie de oscilação intermitente, como arrastamento em sentidos opostos. Mas ele então conclui: triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. E então, na verdade, nós já até conversamos a esse respeito, que era costume, e ainda é costume, o sepultamento do corpo físico demorar alguns dias. Até hoje isso acontece lá em Paris, e na França, e em vários locais na Europa. Ele disse que, a respeito dos próprios funerais, ele foi novamente abençoado e ressalta o auxílio da assistência dos amigos e, respondendo ao dirigente da reunião, diz que recebera as preces que este fizera, o dirigente da reunião fizera por ele. Ele declara que abandonou completamente a velha carcaça, a expressão dele. Ele diz: pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. É o que nós precisamos treinar para fazer também. Ele diz que se sente feliz no plano espiritual: sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos
concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Então, ele naturalmente falou sobre a sua condição no despertar. E então, o dirigente da reunião fala sobre um pedido, uma solicitação que o Dr. Vinhal fez 5 anos antes dele desencarnar, ou seja, em fevereiro de 1860. Dr. Vinhal pediu ser evocado, ali mesmo quando encarnado, e em espírito enquanto o corpo dormia ou cochilava. Então, ele foi falar com os companheiros lá na Sociedade Espírita de Paris. Portanto, o corpo ficou numa região chamada Sully, e ele, espírito, foi até a reunião lá na Sociedade Espírita de Paris. Como essas questões são muito delicadas e Kardec é extremamente cuidadoso e rigoroso, cientificamente rigoroso, ele pediu a São Luís, e São Luís confirmou que era o próprio espírito Vinhal que estava lá e estava preparado para esse fenômeno de deixar o corpo lá na sua casa, em Sully, e ir em espírito conversar, dar uma comunicação mediúnica lá na Sociedade Espírita de Paris. Então, ele esclarece que vê os encarnados à mesa mediúnica ainda mais claramente do que os via quando, em vigília, participava da reunião. Nós vemos que nós aqui também estamos numa reunião abençoada na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos estudando juntos o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e agora estamos estudando o espírito Dr. Vinhal entre os espíritos felizes. Então, ele esclarece que vê os encarnados à mesa mediúnica ainda mais claramente do que os via quando participava da reunião, ou das reuniões lá na Sociedade Espírita de Paris, evidentemente em vigília. E ele diz que se encontra, nessa ocasião de desdobramento, ele se encontra à direita e um pouco atrás do médium, e que não estava tão cansado para aceitar uma cadeira. Consequentemente, nós vemos que isso aqui ainda é possível no plano espiritual, e que lhe foi oferecido essa possibilidade de ele ter uma cadeira para descansar, mas ele disse que não precisava, que ele não estava assim cansado. E ele disse que foi lá de Sully até a Sociedade Espírita de Paris sem ter consciência do espaço percorrido. É porque aqui é o espírito que percorre, que avança, que se movimenta, e, portanto, é a mente, o espírito, que vai e percorre o espaço, e isso é possível que seja feito tão rapidamente que o próprio espírito não se dá conta do quanto está avançando, da velocidade em que está. Ele diz que é através do perispírito que ele constata a sua individualidade. Portanto, não é através do corpo físico, porque o corpo físico tinha ficado lá em Sully. E ele estava ali em perispírito, e que é através do perispírito que ele constata a sua individualidade, porque nós sabemos que o perispírito é essa cópia do corpo físico. Mas é uma cópia semimaterial, semi-espiritual, nós sabemos disso. Ele diz ainda que não via o próprio corpo lá da Sociedade Espírita de Paris. Portanto, ele sabia que o corpo físico estava lá em Sully, mas lá da sociedade ele não via o corpo que estava lá na sua casa em Sully. Então, que ele não via, mas que vira o corpo quando deixou. Ou seja, ele saiu do corpo,
viu que o corpo estava realmente lá, em Suilly, foi para a Sociedade Espírita de Paris, sabia que era ele mesmo, porque ele via o seu perispírito, que é a cópia do corpo físico, mas que ele lá, quando já tinha chegado à Sociedade Espírita de Paris, ele não via mais o seu corpo. E confessa que então teve até vontade de rir, diz o Dr. Vignal. Ele diz ainda que é pelo cordão fluídico que se mantém em relação com seu corpo que ficou adormecido lá em Suilly. Portanto, ele não estava desencarnado, evidentemente, mas continuava ligado ao seu corpo físico, ao qual ele ia retornar após essa experiência lá na Sociedade Espírita de Paris, e ele estava ligado pelo cordão fluídico, que muitas pessoas chamam de cordão dourado e tudo mais. E é assim que se mantém, segundo ele, se mantém o elo, o vínculo ao corpo físico. Ele diz ainda que se vê como nós mesmos nos vemos em sonho. Ele diz, tenho meu corpo, mas tenho consciência, diz ele, mas tenho consciência que está organizado de modo diferente e mais leve que o outro. Portanto, ele está aqui dizendo que o perispírito não tem a densidade do corpo físico de carne. Por isso que ele sentia que havia essa diferença de natureza do material que estava ali constituído como seu perispírito, que ele parecia que estava organizado de modo diferente e mais leve do que o outro corpo físico. Ele diz, não sinto o peso, a força de atração que prende à terra quando desperto. Ele não sentia isso. Numa palavra, continua ele, como vos disse, não estou fatigado. É muito interessante nós sabermos que o espírito, na condição dele de espírito feliz, ou quando encarnado já tinha essas conquistas, ele não estava cansado. E quanto ao que é claridade e escuridão, como é que ele via, se sentiu com relação a estes elementos? Ele diz que a obscuridade não existe para o espírito. Embora o espírito possa estabelecer a diferença entre o que é claro e o que não é, para os encarnados em vigília. Ele percebe, diz ainda, que ele percebe as cores exatamente como as percebe quando está em vigília. E ainda, ele diz que sua visão não é nem limitada, nem indefinida. Que ele percebe os objetos materiais no seu interior, no interior deles, objetos. Portanto, ele vê através dos objetos, o que há dentro dos objetos. Mas acrescenta que não poderia ver por toda parte e ao longe. Portanto, ainda encarnado, mas desdobrado e participando de uma reunião mediúnica lá na Sociedade Espírita de Paris, o Dr. Vignal disse que ele não podia ver como via os objetos materiais, lá dentro deles, objetos materiais, mas ele diz que não poderia ver por todos os lugares, por toda parte, e também ao longe, ele não ia conseguir ver. Ele acrescenta ainda que o espírito que supervisiona aquele ato mediúnico transmite-lhe por pensamento o que não lhe é permitido, como, por exemplo, se ele se prestaria a um teste ou experiência, mas acaba por responder à pergunta sobre sua percepção no espelho. É muito interessante essa questão, porque foi-lhe perguntado se ele podia ver tudo que ele quisesse. Ele disse que não, porque há um espírito que supervisiona aqui essa comunicação mediúnica e que, por pensamento, esse espírito diz a ele o que não lhe é permitido dizer ou transmitir. E, por exemplo, não lhe é permitido dizer, declarar, informar
se ele se prestaria a um teste ou experiência. Então, ele acabou, essa resposta, acabou o assunto, mas ele continua e responde a uma pergunta sobre a sua percepção no espelho. Ele diz que não podia ver-se em um espelho, e o que via era, segundo palavras dele, o reflexo de um objeto material. Não sou material e não posso produzir o reflexo senão pela operação que torna tangível o perispírito. Vejamos que informação preciosa, importantíssima para nós. Ele disse que não podia se ver num espelho. Ora, por quê? Nós, encarnados, quando nos olhamos nos espelhos, nós vemos a projeção do nosso corpo físico. E aí ele diz exatamente isso. O que ele via era o reflexo de um objeto material, o seu corpo físico. Mas como aí ele continua explicando, eu não sou material. E, portanto, eu não posso produzir o reflexo do meu corpo físico que não está aqui comigo, está lá em Suyi. Portanto, não posso produzir o reflexo senão pela operação que torna tangível o perispírito. Então, teria que haver aí um outro fenômeno, digamos assim, para ele se materializar, para que ele pudesse se projetar em um espelho. E ele diz que naquele momento, evocado ainda, encarnado, vamos bem lembrar isso, ele era capaz de julgar ainda com mais segurança sobre a saúde ou a doença de uma pessoa do que quando em seu estado normal. Nós percebemos mais ou menos sobre o estado de saúde ou de doença de uma pessoa quando ela está encarnada como nós. Mas ele diz que como estava ali, não desencarnado, mas ele estava emancipado do corpo, que seu corpo tinha ficado lá em Suyi, então ele diz que com mais segurança, naquela condição, ele podia avaliar, julgar sobre a saúde ou a doença de uma pessoa do que quando em seu estado normal. Ele diz ainda que poderia, mas não iria, dar uma consulta se alguém lhe o pedisse. Ou seja, só faria uma consulta mediúnica ali, naquela situação, quando ele desencarnasse. Aqui mais uma lição preciosa para nós, porque nós, em toda parte, nós temos leis que nos regem, leis perfeitas de nosso Pai, e nós devemos obedecê-las. Por isso, Dr. Vinhal, não é à toa que ele é um espírito feliz, assim catalogado, classificado, ele diz que ele poderia dar uma consulta, se alguém pedisse a ele uma consulta, mas ele não iria fazer isso, por causa dessa questão, e que ele só faria isso quando ele estivesse desencarnado. E ele disse que quando desencarnasse, teria então certas percepções muito mais precisas. Nesse particular, ele diz que seu corpo não poderia morrer enquanto ele estivesse participando da reunião. Ou seja, o corpo estava lá na sua casa em Suyi. E o corpo não podia sofrer um decesso, não podia paralisar as suas funções, ou seja, morrer, o corpo não poderia morrer, enquanto ele estivesse participando da reunião lá na Sociedade Espírita de Paris. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.